Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta, para quem não me conhece, e para quem está ouvindo a primeira vez o programa, seja muito bem-vindo ao Leis do Sucesso. Bom, o programa ele é transmitido na Rádio Mundial todas as terças-feiras, às 20h30 e aos sábados, às 22h30. Como eu sempre faço no comecinho do programa, eu vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. O Facebook, você pode... Hoje está sendo transmitido também pelo Facebook da Rádio Mundial, mas normalmente eu coloco no Facebook Leis do Sucesso, ou no YouTube você digita Tatiana Ragosta, que você tem acesso aos programas que eu fiz também aqui pela Mundial. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. E se você tiver alguma dúvida jurídica que eu possa te ajudar, o meu e-mail é o tatiana.r@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r@uol.com.br. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês referente é um aviso até de utilidade pública, que é referente ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que a MP 739, que ela fez? Essa MP, ela ponderou que agora os auxílios, a mais que já estão sendo, que as pessoas recebem há mais de 2 anos, tanto auxílio doença como aposentadoria por invalidez, a pessoa vai ser chamada para fazer uma nova perícia. Então, o que acontece? Pessoas com mais de 60 anos que já são aposentados por invalidez não precisam passar pela perícia. Mas é importante a pessoa comunicar no posto, se ela for convocada, que ela tem mais de 60 anos e que não há necessidade, porque eventualmente só não comparecer na perícia pode gerar o cancelamento do benefício. E quem recebe auxílio-doença há mais de 2 anos, judicialmente ou não, vai ser convocado, e mesmo que tenha mais de 60 anos, também será convocado para quê? Para fazer uma nova perícia. Então, quem não sabe, os peritos já estão organizados, já estão sendo convocados até mesmo peritos que já estão aposentados. O perito ele pode fazer 4 perícias por dia e 20 perícias no sábado, cada perito. Então, e cada perícia é pago R$60. Então, se o perito fizer 4 perícias e mais 20 no final de semana, ele já aumenta a renda dele em R$9.600, tá? Mas o que interessa aqui? O que é, assim, de maior relevância que eu quero avisar para vocês? Que para quem está recebendo tanto auxílio-doença como aposentadoria por invalidez, né, que provavelmente em breve vai ser convocado para ser periciado, caso seu exame não seja no seu domicílio, você tem que lembrar que o deslocamento que você vai fazer e a estadia deverão ser pagos pelo INSS. Então, isso ocorre quando o segurado ou o dependente, ele vai ter que, por conta do INSS, submeter-se a um exame médico-pericial ou ao processo de reabilitação profissional em cidade diferente do domicílio da pessoa. Então, aí o que acontece? O INSS tem que custear o transporte e pagar a estadia. O valor é baixo, mas no valor de R$ 86,73. E se a pessoa precisar de acompanhamento, então, ou seja, aquela pessoa que ela não consegue se deslocar, ela precisa de alguém que ajude, ou a pessoa, vamos supor, uma pessoa que tem Alzheimer, que se ela sair, ela não lembra onde ela mora, aí e o INSS autorizar o acompanhante, a viagem do acompanhante também será paga pelo INSS. Agora, se essa pessoa que for fazer a perícia ficar hospedada
em hotéis, pensões ou similares que são contratados ou conveniados pelo INSS, aí nesse caso não vai caber o pagamento da diária, porque você já está num local que é contratado, é um conveniado do INSS. Bom, então assim, juntamente com a convocação, eles deverão, o INSS, quando ele convoca alguém que está em outra cidade, ele precisa já, antes de convocar, ele já precisa fornecer o deslocamento, tá? Então, o que acontece? Se você for convocado e não receber esse deslocamento, o ideal é você ingressar com mandado de segurança preventivo, porque se você não ingressar com esse mandado de segurança e eles não mandarem para você o seu deslocamento, o pagamento do valor do deslocamento, o que acontece? Se você simplesmente não aparecer, o seu benefício pode ser cancelado. Então, a ideia é que você entre aí nesse caso, ou você vai e você paga e depois pede o reembolso, ou então você entra com mandado de segurança preventivo dizendo que eles não pagaram essa taxa do deslocamento e por isso você não pôde realizar o exame, tá? Então, fica aí a dica, para quem não sabe, o INSS, então, sempre que você tiver que fazer exame em outra cidade, o importante é você já estar com o exame na mão, você já está ciente, você já está com a taxa de deslocamento junto, porque isso tem que ser feito pelo INSS. Muitas vezes a pessoa desconhece, acaba pagando do próprio bolso e não pede reembolso, não pede nada, porque não sabe que o INSS é obrigado a pagar. Outra dica também, para quem já está há mais de 2 anos recebendo tanto a aposentadoria por invalidez como auxílio-doença, estejam com os exames em dia, porque a qualquer momento vocês podem ser convocados. Então, já começa, vai no médico, aquele médico que disse que você não está apto ao trabalho, aquele médico que te acompanha, já pede uma série de exames que comprovem a sua incapacidade. Então, se a pessoa tem um problema na coluna, ela já pede uma série de exames, já tira a chapa, enfim, faz um monte de coisa para mostrar para o perito que ela está incapacitada, porque o perito não vai poder utilizar isso na hora. Então, o ideal é que você já leve tudo para que você não seja surpreendido por uma convocação, que a gente vai começar em setembro, mas ainda a gente não sabe como vai ser. Então, já fica com tudo na mão para que você não seja, assim, surpreendido, né? E não tenha na hora o que apresentar para o perito, tá? Então, o ideal é comparecer ou entra com mandado de segurança preventivo se eles não pagarem essa taxa de deslocamento, que é importante. Tá bom? Bom, agora antes de mudar de assunto, eu vou fazer uma pausinha, porque senão é muita coisa, é puxado, principalmente para quem está ouvindo a primeira vez o programa. Então, eu vou deixar os meus contatos e já entro no outro assunto. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso. No YouTube, você pode acessar digitando Tatiana Ragosta, todos os programas que eu fiz aqui pela Mundial. O meu e-mail, se você tem uma dúvida, você quer um esclarecimento, manda um e-mail para tatiana.r@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r@uol.com.br. Você manda um e-mail, eu não te garanto que eu vou responder no mesmo dia, mas eu sempre respondo todos os e-mails que me são enviados, tá? Então, porque às vezes a pessoa manda um e-mail e já está ligando para cobrar a resposta. Eu não tenho como te responder tão rápido, porque às vezes eu estou em reunião, eu estou numa audiência e eu não posso responder e-mail enquanto eu estou em audiência, em reunião. Então, aí você manda o e-mail que assim que puder eu te respondo com o maior prazer, tá bom? Bom, o site do escritório é ragosta.jur.adv.br. Lembrando que o programa está no ar todas as terças-feiras, às 20h30 e aos sábados, às 22h30. Programa Leis do Sucesso. Bom, então vamos falar um pouquinho daquela pessoa, porque todo mundo sabe que uma pessoa ela não pode receber 2 aposentadorias pelo mesmo regime, ou seja,
Se você trabalhou a vida toda pelo INSS, você quer se aposentar, aí você continua trabalhando e você quer se aposentar de novo, aí você tem que entrar com uma desaposentação. Você não pode ter 2 aposentadorias. Mas eu posso ter uma aposentadoria por idade, uma por tempo de contribuição? Não pode. As 2 pelo INSS, não. O que acontece, que muita gente fazia, por exemplo, o servidor público, né, que se aposentou pelo regime próprio, porque tem o INSS e tem o regime próprio. Então, como é que funciona? Se o servidor público tem um cargo efetivo e é segurado do regime próprio de previdência, ele vai se aposentar pelo regime próprio, claro, já que por lei ele está obrigado a nele figurar e contribuir. Então ele é, portanto, segurado obrigatório do regime próprio. Aí tem vários regimes próprios. Tem o regime do militar, tem o regime... tem inúmeros. Tem o regime dos professores, tem da Polícia Civil. Aí depende da entidade, depende da função da pessoa. Então, essa pessoa que trabalha no regime próprio, ela é segurada obrigatória do regime próprio. Então, se a única atividade dessa pessoa profissional, então ele só exerce atividade como servidor público, ele não possui uma atividade remunerada, nenhum vínculo empregatício, nem outro ente público, nem com a outra iniciativa privada. Então, aí o que acontece? Além da aposentadoria no regime próprio, ele quer se aposentar no regime geral, que é o INSS. Então, aí o que acontece? Ele quer ter 2 aposentadorias, cada uma em um regime diferente. Então, uma, ele quer continuar pagando do regime próprio, que ele já vai se aposentar, e ele quer começar a contribuir para o INSS. Aí ele vai no INSS e pede para se inscrever como segurado facultativo. O que é o segurado facultativo? Segurado facultativo é aquele que está fora do mercado de trabalho. Ele não tem atividade remunerada, mas ele quer contribuir para o INSS para ter uma proteção previdenciária. Então, por exemplo, o estagiário, ele não é obrigado a contribuir para o INSS, mas ele fala, bom, eu vou começar a contribuir porque vai aumentar o tempo de contribuição. Agora, o presidente interino Michel Temer, ele vai aumentar o tempo de contribuição, provavelmente a idade também será aumentada, vai sofrer um aumento considerável. Então, o que ele faz? Ele já fala, não, já vou começar a contribuir para o INSS, e ele já começa a contribuir. Então, ele é um segurado facultativo, porque quando você está fazendo um estágio, você não é obrigado a contribuir ao INSS. Nas outras profissões, por exemplo, eu sou advogada, eu sou contribuinte obrigatória do INSS. Não tem, mas eu não quero contribuir, eu quero contribuir numa previdência privada. Não importa, eu sou obrigada a pagar o INSS porque eu não sou facultativa, eu exerço uma atividade remunerada. Então, eu vou lá e tenho que pagar o INSS querendo ou não, tá? E aí tem as pessoas que não precisam, como no caso estagiário, a dona de casa, eles não são obrigados. O síndico, quando ele não recebe nenhuma remuneração, eles não são obrigados a efetuar o pagamento para o INSS. Mas essa pessoa faz porque até... se eu ficar doente, eu recebo o auxílio-doença. Recebe. Em caso de mulher, salário maternidade, se você sofreu um acidente de percurso, você pode receber um auxílio-acidente de qualquer natureza. Você vai ter uma proteção previdenciária desde que você comece a contribuir para o INSS. Então, muita gente, às vezes, fica muito tempo afastado do mercado e a gente aconselha que essas pessoas paguem o INSS. Por quê? Porque se acontecer um acidente, alguma coisa, a pessoa está coberta e ela não fica sem receber nada. Sem contar que aquele tempo de contribuição como facultativo ajuda a pessoa. Então, vamos voltando para o tema. Ele foi no INSS, esse funcionário público, começou a pagar como facultativo. Só que ele não foi orientado
que a Emenda Constitucional 20 de 98, ela proíbe a filiação ao regime geral, ou seja, ao INSS, na qualidade de facultativo de pessoa que participe do regime próprio. Por que ela fez isso? Porque antes era uma festa, a pessoa estava no regime próprio, já ia se aposentar, começava a pagar 15 anos pelo salário mínimo, falava, eu vou ter 2 aposentadorias, vou receber, vou me aposentar com 60, vou me aposentar por idade pelo INSS, contribuo 15 anos, e depois eu vou me aposentar no meu regime próprio, eu vou ter 2 aposentadorias. Se você fizer a conta, é muito válido, porque você viver 20 anos, você vai ter um lucro absurdo. Até 98, era permitido, a Constituição não proibia essa filiação do servidor do regime próprio da Previdência ao regime geral, que é o INSS, como facultativo. Mas aí tudo que é bom dura pouco. Então, até 98 era comum o servidor público contribuir paralelamente ao INSS, buscando essa segunda aposentadoria. Só que logo após a Emenda Constitucional 2098, o segurado público filiado ao regime próprio da Previdência, ele não pode mais se filiar ao regime geral como um segurado facultativo. Agora, tem situações que o filiado do regime próprio, paralelo ao serviço público, ele exerce algum tipo de atividade econômica. Então, essa atividade econômica tem que ser remunerada. Então, nesses casos, esse servidor, ele encontra-se inserido em uma qualidade de segurado obrigatório, que é aquela cuja filiação ou vinculação, elas são obrigatórias ao INSS. Então, exemplo, um médico que na parte da manhã, ele trabalha em algum hospital público e na parte da tarde ele atende na clínica dele particular. Então, na parte da manhã o Estado paga para ele o salário dele e ele já recolhe no regime próprio. E na parte da tarde, como ele exerce uma atividade, ele recebe, não importa se é o convênio, quem paga, alguém está pagando para ele e é particular. Então, ele também pode contribuir para o INSS. Então, seja na qualidade de segurado empregado ou individual, aquele que exerce uma atividade econômica remunerada, ele é filiado obrigatório do INSS e ele obrigatoriamente tem que contribuir, ou seja, pagar o INSS. E não podia ser diferente, porque o servidor público vinculado ao regime próprio, mas que exerce atividade econômica fora do serviço público, ele tem que contribuir sim para o INSS. Então, essa pessoa, ela pode ter 2 aposentadorias. Desculpe a expressão, entre aspas, é o famoso mosca branca, que tem 2 aposentadorias. Uma no regime próprio, em face de ser titular de um cargo efetivo, e outra no regime geral, em razão do exercício de uma atividade remunerada, cuja vinculação ao INSS ela é obrigatória. Então, aí nesse caso, não tem a proibição constitucional para que a pessoa possa ter 2 aposentadorias em regimes diferentes, tá? Porque eu recebo muitas perguntas de pessoas que falam, mas eu colaboro, e aí, como é que faz? Eu trabalho e eu já estou contribuindo como facultativo. Não, gente, facultativo não. Você quer contribuir, mas tem uma coisa, não adianta contribuir como um segurado obrigatório se você não conseguir comprovar depois, porque o INSS vai querer provas de que você trabalhou. Então, se você tem uma empresa, você vai ter que declarar no imposto de renda. Se você trabalha, exerce alguma atividade, você tem que emitir nota fiscal, enfim, você tem que comprovar o exercício dessa atividade, porque o INSS, quando ele perceber que você está vinculado no regime próprio e está contribuindo no regime geral, primeira coisa que ele vai te pedir é prova que você realiza uma atividade econômica e que você é remunerado por isso. Então, não adianta você fazer caridade que você não está sendo remunerado para isso, ok? Bom, em resumo, servidor filiado ao regime próprio da Previdência, que não exerça qualquer outra atividade econômica, ele não pode se filiar ao segurado, ele não pode se filiar ao INSS como segurado facultativo. Não pode mais. Até 98, ótimo, podia. Tudo que é bom dura pouco, veio a lei, a Constituição e cancelou. Porque a Constituição, ela proíbe, tá?
E no entanto, se o servidor ele tem uma atividade econômica paralela ao serviço público, a sua filiação ao INSS é obrigatória, não depende da sua vontade. Lembra o caso que eu expliquei, eu sendo advogada, que eu não tenho vontade, eu sou obrigada a me cadastrar e eu sou obrigada a recolher o INSS. Então, você tem que contribuir nos dois regimes para aqueles que exercem atividade nos dois regimes e podendo se aposentar nos dois regimes. Então, essas pessoas, elas podem ter 2 aposentadorias. Desculpa. Um outro exemplo é o professor que dá aula na rede pública na parte da manhã, como facultativo para o INSS. E na parte da tarde, na parte da manhã na rede pública. Na parte da manhã na rede pública e na parte da tarde como facultativo. Então, esse segurado, ele pode sim exercer essas 2 atividades, tá? Como eu estava falando, então esse professor que ele leciona na parte da manhã para o Estado e na parte da tarde ele leciona em uma escola particular, ele pode contribuir sim para o regime próprio e para o regime geral, tá? Então ele vai ter direito a 2 aposentadorias. Então essa pessoa é o que eu chamo de mosca branca e ela vai ter direito então a essas 2 aposentadorias. Então agora vocês já sabem qual é a diferença para as pessoas que têm 1 ou 2 aposentadorias, tá? Então infelizmente o programa já está acabando. Eu vou deixar os meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até sábado com mais um Leis do Sucesso. Boa noite.